Fala, moçada, vamos dar início ao nosso bloco de investigador de polícia. Primeira questão, duas observações. A primeira é que essa questão já ficou desatualizada. Se a gente for aplicar esse conceito no Windows 10, nessa versão atualizada aqui, não vai funcionar. Inclusive tem um artigo da Microsoft falando de uma forma alternativa de se executar isso, mas não é o padrão. Eu vou explicar com detalhe. Outra observação, já falei em outras ocasiões, mas eu quero reforçar aqui. Muito cuidado quando a banca trouxer o termo atalhos, porque teve uma questão que induziu os alunos ao erro, porque no comando da questão ela tratou atalho e nas assertivas ela trouxe uma opção que estava muito inclinada a ser a questão certa se comparada à tecla de atalho, mas não era a questão correta. Ela falava de atalho como link. O que é um atalho? Link. Pode aparecer na sua prova com esses termos. O atalho, que é o link para um arquivo, um objeto que está no seu disco, ou em um pendrive, em algum local, é apenas uma indicação, um link para que você acesse de fato onde ele esteja, onde ele se encontre. Ele não está ali. Inclusive, se você apagou o atalho, você não apaga o arquivo. Você clica nesse link para acessar o arquivo ali. Esse é o conceito de atalho. Teclas de atalho são combinações de tecla para efetuar algumas ações no computador, conforme a gente tem estudado. Falando dessa forma, a gente vê, não, é muito óbvio, né? Mas da maneira que a banca monta a questão, dá para interpretar de forma diversa se você não estiver atento, de novo, ao comando da questão, que é a parte mais importante, não tem jeito. Vamos lá então para o comentário e vamos dar uma implementada por que ela ficou desatualizada aqui, para você ficar bem atento e atualizado. Primeira questão então para o cargo de investigador. Atalhos para arquivos correspondem a um recurso de utilidade aos usuários de um computador com o sistema operacional, como o Windows. Nesses computadores, atalhos podem ser criados para arquivos, podem. Armazenados no disco interno, sim. O mesmo não ocorrendo para arquivos em unidades removíveis, como pendrives. Errada, porque você pode criar um atalho para um pendrive e deixar na sua área de trabalho para facilitar a localização dentro de um pendrive, dentro de um disco rígido, um disco externo, enfim. Se o pendrive for retirado da porta USB, por exemplo, você não vai conseguir acessar, ele vai procurar, vai falar que não existe, aquele arquivo não existe, que é para você inserir uma mídia e tudo mais. Mas pode sim, não é vedada essa ação não. Então em pendrive pode ter atalho normal, não é assertivo que a gente está procurando. A letra B fala o seguinte, o atalho pode ser criado em vários locais, como na área de trabalho e na barra de tarefas. Esse aqui é o gabarito para a ocasião e nessa época, em 2018, era possível fazer sem qualquer alteração. Você até arrastava, criava um atalho aqui. Hoje não é possível mais, eu vou comentar com detalhe. Vamos só fechar o que está errado nas demais? Depois a gente comenta isso. Caso o atalho seja excluído, o arquivo correspondente também será excluído. Errado, né? O atalho é apenas um link, uma indicação para onde que ele está. Você deletou o atalho, o arquivo continua lá onde ele estava. Para sumir mesmo, para ser deletado, você tem que deletar o arquivo. Letra D. Caso o computador seja desligado, todos os atalhos serão excluídos. Errado, né? Esse aqui é um conceito de quê? De memória RAM, memória volátil. As informações que estão na memória RAM, quando você desliga o computador, falta energia ali, elas apagam. Então, está errado também. E letra E, o atalho apenas pode ser criado ou excluído por um usuário com privilégios de supervisor. Não é nem supervisor, né? É administrativo. Não, está errado também. Mas vamos para o foco da questão. O que ficou desatualizado? Esse Windows que eu estou utilizando hoje é a versão 21H2. Nessa versão, a própria Microsoft já tem um artigo aqui, ó. Este recurso de criar atalho aqui na barra de tarefas, não está mais disponível nas novas versões do Windows 10. No entanto, existe uma forma alternativa de fazê-lo. O artigo se chama Atalhos da pasta de barra de tarefas Microsoft. Acesse em 3/12/2021, finalzinho do ano passado que eu escrevi esse comentário aqui nessa questão. Outro fator relevante é que o artigo trata de atalhos para pastas somente e não para arquivos, o que ratifica a nossa tese sobre a questão se encontrar de fato desatualizada. A alternativa A, aqui já falei, aqui é o comentário da questão, o gabarito realmente é a letra B, mas dá uma olhada aqui. Ao nosso ver, a questão se tornou desatualizada, pelo menos na versão mais atual. Por que eu estou trazendo isso? Pode ser que a banca traga lá, especifique o sistema operacional Windows 7, por exemplo. Lá ainda vai funcionar. Tem que testar, porque de acordo com as atualizações, isso aqui vai evoluindo. Mas muita atenção.
você tem que ter um conhecimento razoável da forma que você está fazendo. Você está certinho, buscando conhecimento, anotando muita coisa, porque por eliminação você acaba achando a correta. Porque se for uma questão desatualizada, aí entra aquele ponto sensível que ninguém gosta de discutir, né? Trazer à tona. Mas eu, como professor, tenho que abrir a mente de vocês. Banca, pessoal, é uma coisa que é igual o pessoal fala, igual o juiz, cabeça de juiz. Ninguém sabe o que vai rolar ali. Pode aparecer uma questão dessa com esse mesmo conceito e ela se considerar certa, porque a versão do cara que criou, ele conseguiu fazer e tal e trouxe. Como que você vai acertar uma questão dessa? Com conhecimento de sobra. É o que a gente está fazendo aqui, tendo muito conhecimento. Quando você vai acessar aqui e vai ler as demais assertivas, você vai ver que tem uma que ela está destoando demais das outras e você tem que marcar uma, não tem? Você marca aquela que você está com mais convicção que é a correta, com base nos estudos. Não é com base só em chute, né? Tem questão, conforme a gente viu aqui, que é impossível você chutar sem ter uma carga de conhecimento. Essa aqui, então, para efeito do Windows 10, nessa versão nova, ela está desatualizada. Mas existe uma forma alternativa de ser feito. Está no artigo, se você procurar na internet esse nome aqui, ó, atalhos de pastas, na barra de tarefas, escrever Microsoft, você vai ler o artigo na íntegra e consegue fazer isso. Porém, a VUNESP, nesse ponto, ela não peca. Ela, pelo menos todas as questões que eu vi, ela traz no enunciado, no comando, considerando as configurações padrão. Então, via de regra, o meu sentimento é que essa questão ela não volte dessa forma, porque a VUNESP está sempre bem atualizadinha assim. E ela fala que é na configuração padrão. Então fica essa orientação para vocês e tentem atentar para a questão de atalho, tecla de atalho, essas questões que eu acabei de falar, porque é importantíssimo. Gabarito letra B, na próxima questão a gente vai falar sobre Windows e Linux, um ponto que eu quero chamar a atenção para vocês. Nesse curso a gente não trabalhou Linux de forma específica, nesse curso agora, 2022. Em 2018 falamos sobre comandos, terminal, permissão de acesso, uma série de coisas que não foram cobradas. A gente vê que quando aparece a palavra Linux é de forma genérica, é o que a gente está estudando lá naquele módulo primeiro. E a primeira aula, que inclusive ela é grátis, ela foi a aula de abertura do curso. Então a gente viu que não é cobrado o Linux com aquele teor de terminal, comando, pastas e tudo mais. É cobrado de forma geral, conforme a gente vai ver na próxima questão. Te espero lá, um forte abraço e até mais.